Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aguardando o pessoal entrar. Queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui. É, Queria também pedir para vocês no chat colocarem de onde vocês estão falando, qual estado, de qual agência vocês são. Assim a gente começa a conhecer aqui quem é o público para a gente poder ter um bate-papo aqui gostoso e um pouco mais fluido, né, e direcionado. Bom, queria dar as boas-vindas ao mais um ABAP no ar, né, a nossa sequência de webinars da ABAP. Enquanto o pessoal chega, eu vou dar aqui uns recados. Quem puder abrir a câmera, fica à vontade, é sempre bom ver vocês, né? A gente saber quem é que está aqui no webinar. Os microfones estão fechados apenas para a gente não ter interrupções, mas a gente vai abrir depois para as perguntas. Então, mas podem abrir as câmeras, fiquem à vontade. É um webinar só para associadas aqui. Estamos num ambiente super seguro. O tema hoje do nosso webinar, né, repetindo aqui, é NR1 na prática. Como preparar a sua agência para 2026, né? Sabendo que esse é o panorama que a gente já tem para 2026 da NR1, das atualizações da NR1 saírem, né? Então, a partir do maio de ano que vem, a NR1 passa a exigir que todas as empresas brasileiras, do próprio MEI até grandes conglomerados, e do PJ ao CLT, façam a gestão de riscos psicossociais. É mais que uma obrigação legal, né? É uma questão de sustentabilidade do negócio. E por isso a gente está aqui para promover esse webinar, fazer essa discussão com antecedência, né? Suficiente para vocês se prepararem para discutir quais os impactos da NR1, né, e apresentar quais os caminhos práticos de prevenção e gestão de riscos psicossociais, né. Vou me apresentar, para quem não me conhece, sou Mariana Pagnoni, diretora executiva da BAP. Estou aqui para acompanhar vocês esta manhã e estou sempre à disposição para todos os associados. Depois vou deixar o meu contato, fiquem à vontade para pedir o que precisarem, né? Estou eu aqui, está a Carol, que é a pessoa que está organizando esse webinar. Então, hoje é o primeiro webinar do ano que a gente faz, exclusivo para associados, né? Especialmente para donos de agências, CEOs e responsáveis pelo RH e jurídico das agências. A gente decidiu fazer esse filtro, né? Então, até desculpem, né, da inscrição ser um pouco mais burocrática, mas eu acho que valia muito a pena a gente ter um papo mais íntimo mesmo, né, de como é que isso vai afetar as agências e olhando muito com o olhar dos gestores das agências e quais são as ações até preventivas, né, que a gente pode tomar nesse período. Então, queria reforçar um pouquinho também, falar um pouquinho rapidamente da ABAP, né? Nós, o ano retrasado, né, fizemos uma mudança, né, de presidência, de todo o escopo da ABAP, do estatuto, fizemos toda uma reestruturação, né, e hoje a gente passa a ser, em vez de associação apenas, né, Associação Brasileira das Agências de Publicidade, somos hoje o espaço de articulação coletiva do ecossistema publicitário, né? Essa mudança, esse movimento da ABAP vem para se adequar a toda a mudança de mercado que nós tivemos, né? Tivemos um grande aspecto, né, que mudou tudo, que foi a tecnologia, smartphones, plataformas, e isso fez com que as agências se transformassem em novos tipos de agências surgissem no mercado. Então, hoje, né, a ABAP, ela se direcionou e se abriu para ser mais plural, mais aberta para a participação de diferentes perfis de atuação dessas empresas. E assim a gente cria esse apoio ao desenvolvimento do mercado, né, e ao ecossistema da comunicação e da publicidade. Então, é só para vocês saberem, né, que aqui muitas vezes a gente vai ter agências, talvez, de marketing de influência, de e-commerce, de customer experience, né, agências com um perfil um pouco diferente. Nós, hoje, na ABAP, né, oferecemos
muitos pontos de contato e integração dos nossos associados, assim como benefícios. Aqui a gente vê alguns exemplos, né? A gente tem eventos, webinars, temos também toda a parte de ABAP Academy, temos descontos em muitos cursos, a gente estimula muito o desenvolvimento dos funcionários, dos colaboradores nas agências. A gente tem também toda uma parte muito forte, né, de advocacy e relação governamental, sempre com o CONAR, de autorregulamentação, onde a gente faz um grandíssimo esforço para manter, né, todos os projetos de leis, as leis, a autorregulamentação, de uma maneira que beneficia as agências, né? Então, a gente tem todo esse papel aqui que acho que sempre é bom a gente lembrar, né, o papel da BAP e no apoio de vocês, todos, né? Alguns recadinhos antes da gente começar. Todo mundo pergunta se o webinar vai ser gravado e disponibilizado para todas as associadas, mesmo as associadas que não estão aqui. A gente acha super importante compartilhar e mostrar tudo que vai ser debatido aqui. Como eu falei, o microfone está mutado, mas vocês podem se comunicar pelo chat, enviando as suas dúvidas durante o webinar. Inclusive, eu vou estar aqui fazendo uma interação com as meninas, de perguntas e respostas, e eu posso até tentar já encaixar alguma pergunta de vocês durante o papo. E agora, finalmente, né, vamos aqui agradecer a presença das nossas duas convidadas, Agatha Machado e Fabiana Robertoni. Agradeço muito a presença de vocês. Vamos ter um bate-papo aqui para trazer de forma objetiva e prática, né? A gente quis fazer um equilíbrio para esse papo não ficar só no, talvez, juridiquês, né? Me perdoa, Fabi, mas acho que a gente tem uma ideia muito mais ampla da NR1, que não só a parte da lei, e era isso que a gente queria trazer hoje para vocês. Então, apresentando aqui a Agatha é CEO na BIT, que é uma nossa consultoria, inclusive, da ABAP, né? Ela é consultora sênior de transformação organizacional, e assim, a gente vê que a Agatha traz um histórico muito bacana, né, de como lidar com as equipes. Ela também é psicóloga clínica especializada em gestão de transformação organizacional, nos temas de talento, performance, liderança, sucessão, engajamento e gestão de cultura, o que é muito importante para esse tema, né, além da experiência do colaborador. E apresentando aqui a Fabi, nossa super convidada de honra, que topou esse desafio. A Fabi é sócia do escritório Gamboa Advogados. Ela é consultora e advogada empresarial, especialista em direito empresarial e direito do trabalho, com mais de 30 anos de experiência em liderança de equipes jurídicas, assessoria estratégica em questões empresariais e trabalhistas, LGPD e compliance trabalhista. Então, estamos aqui hoje. Queria contar para vocês, já para a gente não esquecer, porque às vezes tem alguém que precisa sair um pouquinho mais cedo, né? Esse webinar vai ser um pouquinho mais comprido, vai ser de 1h30, exatamente por termos muito o que falar. E antes, eu queria te contar para vocês que após esse webinar, vocês receberão por e-mail alguns materiais que a gente preparou especialmente para hoje, tá? Primeiro, um acesso gratuito, né, preliminar de riscos psicossociais, a gente vai falar sobre isso, que a BIT gentilmente está nos oferecendo a todos os associados. É um inventário rápido, bem rapidinho de responder, que gera um relatório personalizado sobre o quanto a sua empresa está vulnerável a riscos psicossociais, né? E o quanto possui cultura, práticas e processos para lidar com esses riscos. Então, o link vai ser enviado para vocês. Também temos um artigo especial hoje sobre o futuro das agências, e uma análise técnico-jurídica que a gente vai enviar sobre a atualização, essa última atualização da NR1. Tá bem? Pessoal, vamos começar então. Desculpa, eu queria mostrar aqui os materiais também que a gente vai enviar, eu esqueci desse slide. Obrigada. Eu vou aqui tirar a apresentação, mas a gente vai ter um bate-papo. Então, primeira coisa que eu queria aqui trazer primeiro, Agatha, de novo, né? Bem-vinda e muito obrigada, Fabi também.
E eu queria trazer uma introduçãozinha, né? A gente teve aqui uma notícia no Valor que veio ontem, né? E acho que isso mostra o quanto é importante a gente debater esse tema e quanto isso se torna pertinente já para esse momento dessa preparação das agências, né? Então, não sei se vocês viram essa notícia do Valor, mas eles, né, contam que os afastamentos por transtorno de saúde mental mais que dobraram em 2025, né? É óbvio que podem ser por muitas razões, né, esses números, a gente também não quer alarmar ninguém, existe uma preocupação óbvia de começar a medir e olhar para esse problema nas agências e nas empresas, então a gente começa a ver que isso está sendo já falado, medido, né, a gente já tem um olhar um pouco mais focado para isso, né? Então, vamos começar do começo, né? Eu vou fazer aqui algumas perguntas, a gente vai ter uma conversa bem solta aqui, acho que vai ser bem bacana. Para contextualizar todos aqui presentes, né? Queria até perguntar para as duas, e aí eu acho que vocês podem se complementar, como começou essa exigência da NR1, né? Para contextualizar, e vamos aqui dar uma introdução, né? Não sei quem gostaria de começar. Tá ótimo, Mari. Bom dia, né? Eu quero agradecer aqui por essa oportunidade da gente dialogar com as agências e mais uma vez estar com a equipe da ABAP. Dar um abraço aqui para a Fabiana, né? Tudo bem, Fabiana? Bom dia. A gente trocou muitas informações até antes dessa nossa live. Mariana, se eu puder, eu até vou começar antes de falar da NR1, que aí eu vou ceder até para a Fabiana, que é a nossa, né, grande jurista aqui, falar um pouco sobre essa lei. Eu acho que cabe a gente contextualizar um pouco o conceito de saúde mental, porque muito se fala sobre saúde mental e a gente vê que tem uma certa confusão entre os entendimentos da empresa sobre isso, tá? Então, eu vou abordar dois aspectos aqui, mas de maneira muito simples. A gente poderia fazer uma live só sobre isso. Mas, basicamente, a gente poderia dizer que a gente tem uma visão de saúde mental do sujeito, né? Ou seja, de cada pessoa que tem a sua singularidade. Tá? Então, cada um de nós articula ao longo da nossa vida maneiras de como é que a gente lida com o mundo, com a gente mesmo, e como é que a gente estabelece o equilíbrio e o que é saúde mental para cada um de nós. Uma das nossas referências, que é o Jorge Forbes, um grande psicanalista brasileiro, ele até não aceita o conceito de ter uma única saúde mental. Ele diz que a gente tem saúdes mentais, porque cada um de nós é um sujeito singular e cada um vai criar a sua forma de lidar, né, com o mundo à sua volta. E a saúde mental do sujeito, ela é criada em décadas, sobre vários aspectos da vida da pessoa. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando da saúde mental do coletivo. A gente não está falando da saúde mental especificamente desse sujeito. Então, o que é o coletivo? É um grupo, né? Nós vivemos em grupo e nas empresas a gente tem essa articulação em grupo, onde a gente tem regras, acordos de convivência, onde a gente se relaciona, da onde a gente extrai prazer, e é desse ambiente, é da saúde mental sobre o ambiente que a gente vai conversar quando a gente fala de risco psicossocial, tá bom? É claro que a gente não isola o sujeito dessa participação, ele é um ser singular que tem as suas necessidades ali de satisfação no trabalho, relacionamento, mas a gente tem uma saúde mental do ambiente organizacional. E é sobre isso que o risco social, que a lei NR1, ela vai tratar. E é bem importante a gente fazer essa distinção, tá bom? Vai lá, Ótimo, ótimo. Fabi, para a gente falar um pouco da Vamos lá. NR1. Bom dia, obrigada, Mari, pela introdução. Agatha, você é muito gentil. Você também é uma grandíssima profissional, tenho absoluta certeza disso. E bom dia a todos, obrigada pela adesão, né? Acho muito importante esse assunto. E tudo começou, na verdade, com a Constituição Federal já
Vou trazer de 88 para cá, porque, na verdade, já existia uma construção anterior, que era das próprias CLT, da década de 40, e nós temos hoje um panorama estruturado de legislação. Então, nós temos as garantias constitucionais, então é garantida constitucionalmente a segurança e a medicina do trabalho para todos os trabalhadores, isso está no artigo 7º da Constituição. Depois a gente tem um capítulo especial da CLT que vai do artigo 154 a 201. Eu estou passando muito rapidamente, mas é importante vocês saberem até para consultar. E depois da CLT vieram as normas regulamentadoras. São várias normas regulamentadoras, mas a NR1 sempre foi a espinha dorsal dessas normas, né? Então, os conceitos específicos, e aí quando a gente lê essa norma e faz um paralelo hoje com a legislação atual, e quando a gente fala de todo esse arcabouço jurídico, de compliance, de jurídico, a gente percebe que a legislação está muito atualizada, né? Antigamente a gente tinha críticas absurdas em relação à não existência de obrigações para as empresas em relação ao cumprimento daquilo que a gente chama de riscos psicossociais. E em 2024, com essa portaria 1419, pela primeira vez na história, né, da nossa legislação jurídico-trabalhista, vieram os aspectos desses riscos psicossociais, né? O que eu gostaria de falar é que lá pelo momento pandêmico, nós tivemos também uma movimentação muito grande relacionada à saúde mental, não da forma estruturada que ela se apresenta hoje, mas algumas agências tiveram que se adaptar da melhor forma possível, talvez com políticas que vieram de grupos internacionais, políticas relacionadas à saúde mental, fizeram aí uma movimentação para poder ajustar todas essas questões que surgiram, né, com mais vigor durante a pandemia. Então, é isso que a gente tem de estrutura jurídica e esse panorama que é base de consulta para vocês, tá? Ágata, se quiser complementar, fique à vontade. Eu já complemento aqui, Fabi, eu acho que até a Mariana tem algumas perguntas aqui, e aí eu vou conduzindo, porque eu tenho realmente uma questão para falar também sobre a NR1 na cultura, mas a gente já chega lá, tá? Tá. Então, o que a gente tem de legislação, né? Que a partir de 2026, né, maio de 2026, todas as empresas terão que se adaptar nesses quesitos de identificação, avaliação dos riscos, criar planos de ações, enfim, todo esse mapeamento necessário e esse plano de ação que a gente vai tratar agora de uma forma muito mais prática. Obrigada, Fabi. Eu não sei, Agatha, se você quer complementar alguma coisa do porquê que essa norma foi atualizada sob o teu prisma, né, teu aspecto. Porque a gente vê, né, que existe, sempre existiu, né, e acho que as empresas, de certa maneira, olhavam, mas agora, com essas mudanças, elas vão ter que realmente tomar algumas ações, né? Então, não sei se você quer complementar alguma. Complemento sim, Mariana. É interessante, assim, eu trabalho há muitos anos com cultura organizacional, 30 anos já. E a gente vê uma mudança principalmente nos últimos 15 anos, na maneira como o trabalho tem sido visto, principalmente, né, pelos profissionais, a hora que eles entram nas empresas. E aí a gente poderia enumerar uma série de motivos por que isso aconteceu, mas um deles é o avanço da tecnologia. A gente tem nos últimos 30 anos um avanço da tecnologia como a gente nunca viu na história da humanidade. Isso afetou a vida de todos nós, na família, né, na sociedade e, obviamente, na maneira como a gente entende o trabalho. E o que a gente percebe é que a velocidade com que a sociedade mudou, ela não acompanha as estruturas organizacionais, a velocidade que as empresas tiveram que se atualizar com seus processos, com as suas práticas, porque demora mesmo. A gente tem
né? As mudanças elas vão acontecendo e as empresas vão se adaptando a essas mudanças. E o que a gente tem no meio do caminho que também acho importante a gente pontuar? A gente tem o Covid. O Covid, ele foi um divisor de águas para práticas que a gente já defendia há muitos anos. Vou dar um adendo aqui, vou falar rapidamente do home office. O home office tem mais de 15, 20 anos que os RHs discutem home office. Mas por conta da maneira como a gente se organizava, dos imperativos de negócio, ele era pontual, porque dependia muito de cada empresa. A hora que a gente se vê obrigado a ir para casa, a gente descobre que a gente tem tecnologia suficiente, barata, para poder fazer um trabalho remoto, a gente desloca de lugar essa agenda. E o que aconteceu como efeito colateral no pós-Covid? A gente descobriu a vida das pessoas. Então, você descobriu a casa das pessoas, os hábitos das pessoas. É como se a gente tivesse estampado a subjetividade, que sempre esteve lá, mas ela tomou uma proporção diferente dentro o trabalho se mistura com a vida pessoal e a gente começa a não ter mais borda dessas junções entre essas várias facetas da nossa vida. Então, o que acontece em relação a isso? Né? Nesses últimos anos, a gente vê que a maneira como a gente tem articulado o trabalho, ele começou a ter esse efeito colateral do adoecimento. A gente começou a não conseguir mais lidar com as questões que antes a gente lidava da mesma maneira e a gente precisa de novas respostas. Então, o próprio artigo que saiu do Valor Econômico ontem, ele aponta uma tendência de, né, mudança comportamental social que a gente, como empresa, não tem como fugir também. Então, o que eu entendo que acontece quando você começa a ver a quantidade de demandas de adoecimento? Você começa a tentar colocar nos lugares por onde a gente pode tratar isso socialmente. E existe sim dentro da empresa, né, parte da nossa vida, ela é dedicada ao trabalho. Grande parte das nossas horas e do nosso reconhecimento, da nossa satisfação, ela vem do trabalho. E qual que é a parte, então, que cabe às organizações e aos grupos? A cultura. Então, a NR1, ela veio, né, como ela trabalha com essa questão de segurança, né, a NR1, ela surge lá atrás para a gente manter a integridade física, certo, Fabi? Né, dos colaboradores, por exemplo, nas indústrias, né, eles têm que usar o equipamento correto, tem normas de segurança, então a NR1, ela fala disso. Quando ela enxergou essa nova mudança, né, de comportamento do profissional e das empresas, ela entendeu que cabia na lei também fazer um capítulo sobre o risco psicossocial. Eu tomo só um cuidado de falar na palavra segurança, né, porque a gente dizer que a gente vai ter segurança total, né, psíquica é complexo. Mas, sim, tratar de riscos e tratar desse ambiente, que pode ser um ambiente de adoecimento, ele faz sentido dentro da nova sociedade que a gente está inserido. Tá? Então, eu faria, acho que, esse adendo para a gente entender, fora dos muros da empresa e dentro dos muros da empresa, toda essa conjuntura que está acontecendo. Bacana. Obrigada, Agatha. Eu acho que também, você falou agora de cultura, e eu acho que isso vai permear muito aqui, falando da nossa conversa, né? Existe um- uma, um- uma questão, eu acho que aí para as agências, né? Nunca fiz isso, né? E o que pode acontecer, né? A gente até falou muito disso na chamada do webinar, mas acho que é bom a gente esclarecer, né? O que pode acontecer para as empresas se elas não se adaptarem a essas exigências, né? Então, não sei se, porque assim, a gente leu e viu muito sobre multas, né? E eu acho que é isso que preocupa mais todas as empresas que estão aqui. Depois vocês podem comentar no chat também. Vocês gostariam de comentar? Não sei quem gostaria de começar.
Vai lá, Agatha, se você Fabiana. me der a palavra, eu sigo por aqui. Exato, né? Eu acho que muito do que a gente vê nas notícias, e todas relacionadas ao cumprimento legal da NR1, elas trazem esse viés de terror, né? Absoluto terror no cumprimento da legislação. E aí eu faço também uma breve introdução, porque essas consequências, elas já estão mapeadas antes da inserção do risco psicossocial na NR1. Que eu estou falando? Quando a gente faz uma avaliação de risco relacionadas à NR1 antes de 2024, nós tínhamos que tratar como agente químico, agente físico, agente biológico, agente ergonômico. Então, esse movimento de mapear riscos, ele já existia antes da NR1 com a inserção do risco psicossocial. Então, nada mudou. Por isso que, às vezes, eu não entendo esse alarme, essa sensação de terror que a gente tem enfrentado com relação à NR1. É um fato, nós precisamos saber das consequências, mas a gente não pode pautar as nossas ações, como a Agatha fala, de cultura, desse movimento anterior até ao cumprimento da legislação, porque precisa existir essa avaliação absoluta, né? Ela não existiria a NR1 sem que a gente tivesse essa avaliação prévia do nosso ambiente de trabalho. Então, o que a gente tem como consequência? Multas administrativas que já existiam e estão previstas na NR 28. Existe a possibilidade de uma interdição do estabelecimento, mas, assim, nunca vi acontecer na prática. Vi um Ministério Público uma vez falando de uma fábrica que tinha um descumprimento de utilização de um solvente químico, que era uma coisa completamente adversa, e nós enfrentamos, e assim, não houve interdição de estabelecimento, nunca ocorreu, nunca vi em agência ocorrer. As ações judiciais por danos morais e adoecimentos psíquicos é uma consequência e ela pode ser materializada tanto no ambiente individual, uma reclamação trabalhista do próprio empregado ou de um prestador de serviços questionando aquele ambiente, e a empresa sendo condenada a um dano moral, e afastamentos que daí a gente não trataria aqui como risco psicossocial, né? Os afastamentos, eles têm uma outra ordem. É uma gestão de afastados, que é um outro impacto, que daí a gente pode até falar um pouquinho mais para frente, que é aumento das alíquotas de SAT e responsabilização da empresa no aspecto previdenciário. Mas, assim, a das ações judiciais, e aí, Agatha, eu não sei se você vivenciou isso na época da pandemia, já existia essa lenda, né, de que todas as empresas responderiam por aspectos aí relacionados a dano moral e adoecimentos por conta do home office do Covid, e a gente Até não viu. ergonômico, né, Fabiana? É, Até ergonômico nas casas. exato. E a gente Realmente. não viu isso se materializar, já são 5 anos. Eu, assim, recebi pouquíssimas reclamações. Eu não estou desmerecendo o assunto, veja. Mas eu acho que a gente precisa fazer as ponderações de que existe a norma posta, mas também ela não aconteceu da forma que entendíamos que fosse acontecer naquela época da pandemia. Então, eu tenho muito cuidado ao falar para as empresas, né, em relação a essas consequências absolutas, né, do que pode acontecer. E a gente compra muita informação de vários canais. Hoje as mídias sociais, elas nos bombardeiam diariamente com essas notícias aí apocalípticas, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa ponderação e esse olhar, e não deixar de fazer a prevenção toda que a Agatha tá trazendo aqui para nós, enfim, tá? Tem um ponto só adicional, se vocês me permitirem, que existe um tema do TST que chama Tema 125 do TST. Antigamente, para a gente ter um reconhecimento de doença do trabalho, nós tínhamos que ter um afastamento superior a 15 dias, um afastamento superior a 15 dias, o reconhecimento daquele afastamento como doença ocupacional, para que a pessoa tivesse a estabilidade provisória.
houve essa movimentação dos tribunais no seguinte sentido: hoje eu não preciso de afastamento de 15 dias, né? A própria doença, se for considerada doença do trabalho, já enseja aí o reconhecimento da estabilidade. Mas a gente também tem que tomar cuidado com a interpretação desse tema, porque ele não é automático. E o que eu tenho visto nas mídias é isso: mudou o tema do tribunal. Então, todo mundo agora que tem um CID relacionado a alguma doença mental vai automaticamente ter uma estabilidade. Não é assim. Isso que eu gostaria também de esclarecer para vocês. Isso tudo depende de uma avaliação jurídica, né, de um nexo causal entre o que a pessoa trabalhou e o ambiente de trabalho. Então, assim, não é automático. Esse reconhecimento de estabilidade não vai acontecer automaticamente, né? Eu acho que é até importante vocês conversarem também com os seus jurídicos sobre esse tema. Então, eu acho que para ficar claro que a gente não pode sair, né, aplicando tudo que a gente escuta. Assim, e o que eu faço de recomendação em relação a esses impactos é que a NR1 é uma norma técnica. Então, ela, além de ser, né, uma norma relacionada ao ambiente de trabalho, à cultura organizacional, existem os papéis aí, o jurídico e o de compliance. Então, o compliance é essa própria avaliação de risco e como a gente trabalha em cima dessa avaliação de risco para fazer um plano de ação. Então, é isso, né? Eu acho que da minha parte eu queria acalmar as pessoas de um modo geral e fazer com que, na verdade, a gente entenda isso como uma virada de chave, no sentido de que a gente possa construir algo além, né, da penalidade. Nós não podemos trabalhar com a penalidade tão somente. Mariana, se eu puder também fazer aqui um adendo, eu achei muito legal aqui o que a Fabiana falou, e nesse sentido alarmista também, Fabiana, olha que interessante. Eu vou retomar o Covid porque houve uma mudança de comportamento do RH ou das pessoas que eram responsáveis por pessoas, né, nas agências e empresas. Quando o Covid aconteceu e a gente colocou as pessoas em casa, as empresas ficaram, né, com dúvidas. Como é que eu vou gerenciar essas pessoas? Como é que eu vou acompanhar a produtividade? Como é que eu vou treinar, contratar? E a área que era a área dedicada a isso era a área de recursos humanos ou representante administrativo. E acabou que a gente ganhou uma função que foi esse rótulo de cuidar de pessoas também no âmbito da saúde mental. E, na verdade, os RHs, em geral, eles são. Eu sou psicóloga clínica, eu estudante de psicanálise, eu tive consultório, mas a minha grande jornada é uma jornada organizacional. E eu diria que a maioria dos RHs e a maioria das pessoas que também trabalham com pessoas, elas têm uma responsabilidade administrativa, muito mais do que cuidar, né, dessa seara psíquica. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente também tem visto as empresas abraçarem uma responsabilidade que elas muitas vezes não estão prontas para trabalhar com isso. Então, será até que ponto nós temos que trabalhar a saúde mental no que diz respeito a terapias, análises, né? Então, eu diria assim, se a gente puder estender esse benefício, fazer isto, maravilhoso, que a gente possa, né, conceder esse tratamento e essa oportunidade. Mas, em primeira instância, a nossa responsabilidade é com o ambiente organizacional, a estrutura de trabalho, os processos, a liderança, porque é sobre isso que a gente conhece. Nós conhecemos sobre negócio, a gente conhece sobre como é que a gente gerencia as nossas práticas dentro da cultura organizacional. Quando a gente avança para searas de saúde mental do sujeito, né, a gente vai precisar de um canal especializado nisso. Então, eu diria que, em primeira instância, quando a gente interpreta a NR1, que ela fala de riscos psicossociais, ela está perguntando
agência, RH, né, dono, gestor, como é que você lidera essas pessoas? É sobre isso que a gente está trabalhando, sobre as práticas da empresa e o quanto a gente mantém um ambiente saudável o suficiente para que a gente não gere ou dispare mais doenças. Tá? Então, eu acho importante a gente falar disso, porque eu também escuto a NR1 provocando muita ação imediata de tratamento de até doenças psíquicas mesmo, né, como depressão e etc. Sendo que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que cultura é essa que a gente tem. No que a gente acredita, quais são os nossos valores, como é que a gente está organizado, como é que a nossa liderança trabalha a gestão de pessoas, para depois a gente poder avançar para esse outro tema, que é um tema mais sofisticado, né? Que é o tema de benefícios ali específicos para cada colaborador. Algum Bacana. comentário aqui, Fabiana? Perfeito, eu concordo absolutamente. Eu acho que precisamos ter um olhar crítico em relação ao que vem sendo falado, mas não de medo, né? O medo, ele normalmente paralisa a ação. Você pode falar muito melhor do que eu, Agatha. Mas a gente precisa entender isso como uma prática normal do dia a dia da empresa, né? Não é algo fora, porque eu vejo muito isso, né? Parece que é algo muito além daquilo que a gente vê já no dia a dia. Né? Talvez seja uma organização desses pensamentos de uma forma materializada, com questões mais práticas de como conduzir esses assuntos. Mas eu concordo absolutamente, Agatha. Que bom. Obrigada, Agatha. Acho super importante isso que você falou, até porque temos muitas agências pequenas e médias aqui, né? E nem sempre a gente vai ter alguém dedicado, talvez nem para o RH especificamente, né? Fora Então, budget, né, Mariana? fora Fora budget. questões de budget. Então, acho que a gente traz aqui uma luz, né, do que a gente pode fazer. Em breve a gente vai falar com mais profundidade. Até a Renata aqui colocou uma pergunta, mas acho que a gente vai chegar lá, Renata. Então, peço um pouquinho da sua paciência, que a gente já vai chegar mais nos detalhes, né? Meninas, e agora falando um pouquinho sobre riscos psicossociais e riscos ocupacionais, né? A NR1 agora reconhece que os riscos psicossociais são riscos ocupacionais obrigatórios, né? Isso muda tudo, né? O que vocês gostariam de comentar sobre isso? Quer falar, Fabiana, o que muda juridicamente? Que eu já falo do que muda culturalmente. Bom, nós temos, né, uma avaliação. Existem várias nomenclaturas na NR, que eu acho que esse é o ponto que traz também um pouquinho de confusão, porque ela fala de planos de ação com uso de uma avaliação ergonômica preliminar, ela traz essa própria avaliação ergonômica do trabalho, né, que são ferramentas aí para identificar e mitigar esses riscos. No caso do jurídico, a Agatha depois pode falar um pouquinho mais especificamente sobre essas avaliações, que eu acho que a prática é diferente do jurídico, porque quando a gente fala nisso, parece que é um bicho de sete cabeças e não é. Na verdade, é um método, né? E esse método é conduzido por empresas especializadas como a da Agatha. Então, a gente tem, né, que estabelecer um programa de gerenciamento de riscos, e esse programa de gerenciamento de riscos, ele vai apontar, é um documento que ele vai apontar os riscos que existem no ambiente de trabalho. Então, assim, práticas que podem ensejar afastamentos e doenças, mas isso que a gente tem que pensar no ambiente de uma forma coletiva, como a Agatha falou no início da nossa conversa, né? O ambiente de trabalho precisa ser mapeado.
Nós temos também a cartilha do Ministério do Trabalho, que trouxe aí é um excelente guia, ela é bastante extensa, né? Talvez aí a gente tenha que fazer umas ponderações, mas ela traz, né? Ela traz aspectos relacionados ao mapeamento, o que pode ser uma prática, de risco psicossocial, como, por exemplo, um assédio moral, uma falta de clareza no exercício da função, baixo reconhecimento, falta de alguns suportes aí relacionados ao próprio desenvolvimento da atividade, uma sobrecarga ou subcarga do trabalho, um isolamento, né, nos trabalhos híbridos e remoto. Então, tudo isso vai vir à tona. O que eu vi, e aí faço até uma ponderação, é que algumas empresas que estão fazendo essas avaliações fazem perguntas individualizadas, né, Agatha? Não sei se você tem visto isso também, alguns questionários prontos, que acho que circularam, e aí, como são pequenas e médias agências, no desespero a gente acaba aplicando esses questionários e não é um julgamento, mas é uma ponderação no sentido de que tudo que for questionário individualizado pode não ser aproveitado para um mapeamento efetivo de riscos. Então, nesse programa de gerenciamento ocupacional, que a gente chama, que está previsto na NR, e esse programa ele não é só para um risco psicossocial, ela é também para um risco ergonômico, físico, como a gente já falou, é uma tabela que a gente vai lá colocando o que aparece para nós, né? Só para vocês entenderem, é uma tabela que aparecem esses riscos aí mapeados, e aí a gente tem o grau de criticidade. De acordo com esse grau de criticidade, aí a gente vai fazer um planinho de ação para esse mapeamento. Então, tudo começa com essa avaliação inicial do risco psicossocial. Não dá para a gente separar nessa avaliação os outros riscos. Então, por exemplo, se eu tenho uma questão de audiometria no ambiente de trabalho, por exemplo, que incomoda as pessoas, né, de um modo geral. Por quê? Porque a gente tem um decibéis acima do que está permitido na norma, isso também vai ser tratado nesse PGR. Então, a gente vai ter os aspectos ergonômicos, os aspectos relacionados a mapeamento de risco psicossocial, se tiver agente químico. Então, era o nosso antigo PPRA, não sei se vocês lembram disso. Há muitos anos a gente tinha um documento chamado PPRA que foi substituído por essa avaliação de risco. Essa avaliação de risco ela veio do compliance e ela foi inserida nas nossas normas regulamentadoras, tá? Então, na verdade, a base de tudo isso é esse documento que vai subsidiar o Ministério do Trabalho para que ele tenha as ações aí de verificação. Eu acho que da minha parte é isso, Agatha. Eu vou acompanhar um pouquinho o raciocínio da Fabiana, e depois eu vou até para um outro caminho aqui. Acompanhando esses riscos, eu acho que é importante a gente localizar que esse quadro, né, que a Fabiana falou é muito interessante. Então, do que a gente está falando de riscos? Por exemplo, a gente pode ter, numa cultura organizacional mais, vamos dizer assim, não saudável, tá? Impactos mentais. Que impactos são esses? Estresse, burnout, tá? Esses são efeitos colaterais que podem acontecer derivados de uma cultura, por exemplo, agressivíssima. Impactos físicos, a gente pode ter desenvolvimento de doença cardíaca, por exemplo, aumento de pressão arterial. Eu posso ter impacto social, afastamento, aumento de conflitos. Então, quando a gente começa a olhar ali os riscos psicossociais, eles são bem claros da gente entender os efeitos que isso tem sobre as equipes. Só que aí a Mariana fez uma pergunta, o seguinte: o que muda? Eu e junto com vocês, a gente deve estar percebendo uma grande dificuldade hoje de produtividade. Nós estamos, a gente até conversa um pouco aqui na consultoria, que a gente está com uma epidemia de absenteísmo
e uma epidemia de dificuldade de retenção e uma série de outros efeitos no trabalho que nós não tínhamos há 15 anos atrás. E então, o que, que muda? A gente está com desafios de retenção, desafios de diferenciação para atratividade, desafio de produtividade, desafio de talentos. Então, se você me perguntasse, Agatha, o que, que muda quando a gente olha para riscos psicossociais? Eu diria que a gente tem uma oportunidade, a partir desta provocação da lei, que é a gente olhar para a cultura organizacional dentro das agências como gestores de cultura para a gente atingir justamente esses desafios que vocês têm na ponta. Porque são desafios das agências e são desafios de outras empresas, né? Todos nós estamos aqui querendo matar a charada do engajamento. Como é que eu engajo pessoas hoje no trabalho? E ao olhar para a cultura organizacional e ao discutir sobre esses impactos que eu acabei de falar, a gente vai discutir sobre melhores práticas de gestão. E eu diria para vocês que, assim, a Fabiana também falou disso, não tem nada novo, de grande novo no front, né? Porque a gente já faz há muitos anos a gestão da cultura. O que acontece é que a gestão da cultura, ela acabou ficando na mão, muitas vezes, de empresas muito grandes, que não tem como fugir desse tema por conta da capilaridade, e por conta de, às vezes, nós sermos um mercado específico ou sermos menores, a gente acaba, né, gerenciando ali sem esses critérios mais específicos. Então, eu falaria que é isso que muda, Mariana. Muda uma nova gestão sobre pessoas que vai ter um efeito colateral maravilhoso em produtividade. Porque a gente vai olhar para aspectos diferentes de como é que a gente lidera a gente. E, obviamente, olhando a subjetividade, que é o que é a proposta aqui da NR1. Bacana, Agatha. Isso é um grandíssimo desafio, né? Eu acho que a gente fala, a gente brinca, né, que tem muitas urgências, né, aqui né, na BAP que vão crescendo, né? E elas vão crescendo de uma maneira, às vezes, não especificamente pensadas em terem uma Claro, estrutura de normal. gestão. E eu acho que a cultura acaba sendo um reflexo do dono, né? Do que ele faz, do como ele acha, do como ele trata as pessoas. Então, eu acho que existe, nesse ponto, um olhar, né, também, nesse aspecto para as pequenas e médias, e não só, eu acho que as grandes, cada área, né, acaba sendo uma pequena empresa, né, Sim, muitas vezes. sim. A cultura que o gestor impõe, né, ou aplica naquela determinada área, faz uma grande diferença no dia a dia na saúde mental dos colaboradores, né? Então, eu acho que existe também, é um momento, para mim está sendo assim, tá? Eu não vou negar, mas está sendo um momento muito de auto, vamos dizer, Reflexão. a reflexão, não queria dizer avaliação, mas autorreflexão também dos líderes, né? E qual é o papel que que ele desempenha, né, no dia a dia da saúde mental dos colaboradores. Muito bem posto, e eu acho que assim fica aqui a reflexão para todos, né? Mariana, e só a gente falou dos riscos, mas vamos pensar o que é uma cultura organizacional e uma boa liderança também despertam? Eles despertam senso de propósito, sentido, pertencimento, desenvolvimento, reconhecimento, relacionamento. Então, tudo isso, e aí cada um busca e tira satisfação de um desses aspectos, eles estão presentes. Então, se por um lado eu tenho o risco de adoecimento, por outro eu tenho o risco de grande satisfação por parte do colaborador. Só que quanto mais a gente gerir, melhor. Para o negócio, inclusive. Isso é bom para o business. Eu acho que assim, isso é maravilhoso. E eu acho que assim, já vem a minha próxima pergunta, acho que se conecta muito, muito bem a isso, né, que a gente está falando.
mas está falando assim, falando de trabalho e saúde mental, como se dá essa relação, né? Que é um pouco do que a gente começou a falar aqui, né? Sabemos que é uma relação profunda, complexa e cada vez mais reconhecida como essencial para o bem-estar dos profissionais e o sucesso das organizações, né? Isso, tudo que a gente está falando não é uma obrigação, né? Eu acho que assim, tem duas coisas. Acho que é um prazer muitas vezes de você levantar da cama e falar, puxa, que legal que eu estou indo trabalhar naquele ambiente com aquelas pessoas e tal, e isso se transforma em sucesso e resultado, né? Então a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Mas aqui a pergunta que eu queria fazer é: os riscos psicossociais limitam-se à saúde mental, né? E também, só aqui complementando, se a pergunta da Renata, eu acho que foi respondida, Renata, se ainda tiver alguma dúvida, ela perguntou, né? Tem uma dúvida. A avaliação de risco deve ser feita através do PGR, pela empresa de segurança do trabalho? Os riscos psicossociais devem constar no PGR, é que também a Fabi comentou disso antes, então fico aqui a minha dúvida se está respondida aí essa pergunta, antes da gente passar para esse assunto. Ô, Fabiana, posso responder e depois você me corrige também juridicamente? Claro, fica absolutamente à vontade, Agatha. Porque a gente aprende junto, né? Bom, eu acho que até antecipei aqui um pouco o que você falou da relação de saúde mental com o trabalho, e eu diria que uma palavrinha mágica que a gente tenta entender agora é o que engaja pessoas. Engajar vai além da satisfação, engajar vai. Eu tenho uma conexão com aquele projeto de forma que eu me dedico ali voluntariamente e tenho capacidade, inclusive, de passar pelos momentos ruins. Então, o engajamento ele é mais forte que a satisfação, porque ele é um compromisso maior, né, com aquele projeto. E normalmente a gente tem com a nossa carreira, nem sempre com o empregador. Mas quando a gente trabalha a cultura, a gente tenta fazer essa relação. Mas com relação a essa segunda questão que você comentou, repete essa última pergunta só para eu. Os riscos psicossociais limitam-se à saúde mental? Isso. Não, mas você tinha feito mais uma. Eu ia comentar aqui, Ah, perdi o fio da meada. do PGR? Isso. O que você falou do PGR, só para eu não perder aqui. A Renata tem uma dúvida que é: a avaliação de Isso. risco deve ser feita através do PGR, pela empresa de segurança de trabalho? Os riscos psicossociais devem constar no PGR? Ótimo. Obrigada por resgatar. Eu tenho uma visão particular aqui, e aí, por isso que eu peço ajuda aqui da Fabiana. Quando a gente fala da saúde ocupacional e a gente fala dos riscos dos riscos da NR1, a gente tem muitas vezes um médico do trabalho, um especialista naquela matéria, que não necessariamente vai alcançar a questão da cultura, tá? Porque a cultura organizacional ela é muito complexa. A gente normalmente lidera os assuntos de cultura através de um profissional organizacional que tenha uma visão mais ampla da empresa. Então, eu acho que eu teria que associar, né, por exemplo, o RH, se houver, com esta figura de saúde ocupacional, ou uma consultoria, ou alguém que tenha a capacidade de entender, né, a serviço de que está esse negócio. A serviço de que está a minha agência? O que a gente busca como objetivo de agência e como é que a gente funciona enquanto cultura? Se eu limito isso a um profissional, uma área de saúde ocupacional, eu posso ter um olhar que vai acabar ficar um pouco enviesado, porque ele não tinha essa amplitude de conhecimento, né, sem nenhum demérito, mas ele acaba ficando ali porque era ali que era tratada a NR1. Então, eu daria essa sugestão da gente só ter um cuidado, porque se a gente deixar só em saúde ocupacional, eu vou ter um olhar para o sujeito. E a gente precisa ter um olhar para o coletivo. Então, né? E aí a gente já vai falar daqui a pouco qual é a nossa sugestão de atuação, tá bom? Mas tomaria um pouquinho de cuidado e delicadeza
por conta da matéria de cultura ser uma matéria que está vinculada à estratégia da empresa. E aí, Fabiana, tuas ordens, aí você me complementa. Eu concordo, porque essa avaliação ela é multifatorial, né, Agatha? Quando a gente utiliza a ferramenta, porque ela é realmente mais fácil, nós já temos esse prestador de serviços, ele já faz o mapeamento de riscos, é algo mais automático. Num primeiro momento, eu tomaria um pouquinho de cuidado, por quê? Porque pode ser que, pelo olhar do médico, exista um fator de adoecimento. Mas pelo olhar de, por exemplo, uma consultoria ou uma profissional como a Agatha, ele vai dar um outro tratamento. Então, tudo que vai ali no PGR vai para o E-Social e vai ficar lá armazenado como um risco. Então, assim, não estou falando que vocês não tenham que mapear e não tenham que informar o Ministério do Trabalho, não é isso. Mas, por exemplo, ele fez um mapeamento ou ele tratou do mapeamento, converse com todas as outras pessoas relacionadas à empresa, com, né, a questão organizacional do clima, converse com o seu jurídico, converse com o seu compliance, converse com o RH também. Então, assim, precisa ser eu sei que as agências as menores, elas não têm essa condição de fazer essa avaliação tão detalhada, mas grandes agências sim. Por quê? Porque dependendo do que for subsidiado lá para o Ministério do Trabalho, pode também te causar um desconforto e você ter que comprovar medidas que você sequer se atentou. Então, entendo absolutamente, acho que a Agatha tem razão, e envolver todos os pares aí, tem empresas que estão fazendo comitês, né, com planos de ação, com medidas aí de atuação, então não acho que seja só saúde ocupacional. Eu E acho que Fabiana, olha que interessante, eu vou falar de uma prática que é muito comum para a gente ver como induz a erro sem a gente pensar. As companhias de seguro-saúde, né, ou as operadoras de saúde, elas fazem aquelas pesquisas de prevenção. Então, normalmente, elas soltam, né, não sei se para todos aqui, mas elas têm essa prática. Solta uma pesquisa, você preenche um questionário, e aí ele vai entender o risco ali de saúde física, tá? O que que eu sempre... Eu fui executiva de RH há alguns anos, né? O que que a gente via nos relatórios? Sono. A pessoa, assim, sono era sempre um problema. Você dorme bem? Não. Você come direito? Não. Pronto, essa pessoa. E aí você vê como você acaba olhando por um aspecto que a gente já sabe que muitas vezes é uma coisa, um fator comum, inclusive, da nossa sociedade. E aí, e é o que a Fabiana está falando. Eu sei também que hoje há uma recomendação da NR1 de ter um psicólogo com CRT ativo que assine o laudo, tá bom? Se ele olhar sobre o prisma do indivíduo, ele pode pegar um sofrimento psíquico individual daquela pessoa que não reflete a cultura organizacional. E aí ele pode atestar aquilo como um risco, não que a gente não olhe de novo, não é que a gente não vai cuidar das pessoas individualmente, mas o olhar para o risco é sobre o todo. Aquela pode ser uma questão pontual daquela pessoa, não necessariamente é um risco da organização. E é isso que pode acontecer quando eu tenho um olhar individualizado só sobre a visão de um psicólogo ou de saúde ocupacional, tá? Obrigada, Agatha. Meninas, vamos tentar ser um pouco mais conciso também Vamos. nas respostas, porque eu gostaria muito que a gente chegasse nos finalmente, porque tem muita coisa interessante aqui para a gente falar, principalmente para ser aplicado, né, para as agências. Essa última pergunta que eu fiz, né, os riscos psicossociais limitam-se à saúde mental. Vocês têm mais algum comentário? Não, eu acho que a Tá gente ótimo. acabou falando daqueles outros, os efeitos colaterais que acabam indo do mental para o físico, para o social, tá? Tá ótimo. Bom, a Fabi também comentou sobre realizar essas avaliações multifatoriais, né? E a gente fala aqui também qual é o impacto especificamente para as agências, né? Sabemos que essas empresas são obrigadas a observar a lei e fazer essas avaliações multifatoriais, mas qual que é a diferença? Vocês têm alguma coisa assim para complementar na diferença para as agências especificamente?
Acho que, Fabiana, acho que tem alguma questão com relação, por É, exemplo, aos empregados, porque a gente tem PJs, né? é, Freelancers. sim, a força de trabalho em agência ela é diferente do que a gente vê numa empresa conservadora e tradicional, porque é um ambiente criativo, né? A gente não pode esquecer que emocionalmente o publicitário, né, e a força de trabalho e todas as pessoas que fazem essa administração de uma agência é um ambiente emocionalmente intenso. Então, a gente sabe que tem os prazos são curtos, a gente tem a questão toda de inovar, né? Uma alta performance criativa, os trabalhos em equipe eles são conduzidos com perfis diversos, existe alguma questão relacionada à rotatividade, e a diferenciação que eu vejo, principalmente na questão dos PJs, né, e do trabalho remoto, ah, que são esses pontos aí de diferenciação, você inserir os PJs, né? Porque a ANR fala isso, né? Você precisa inserir os seus terceirizados na sua avaliação de risco. Ah, mas isso não é uma declaração de que eu contrato PJ, isso não pode me causar lá na frente uma ação trabalhista de reconhecimento de vínculo? Você já tem o risco consolidado quando você contrata, os seus prestadores de serviços, né? O que a gente tem hoje é um viés totalmente diferente do Supremo Tribunal Federal em relação ao tratamento dos pejotizados, que depois a gente teria uma live inteira para falar disso também, Mari. Eu acho que daí a gente vai só segregar, mas dizer que não, né? Que a gente precisa tratar também dessas pessoas, porque a gente sabe que na maioria das vezes são empresas individuais ou microempresas, empresas de pequeno porte, que estão ali trabalhando no teu contingente profissional. Então, qual é a diferenciação? Precisa integrar essas pessoas nas avaliações de risco, tá? Estender o plano de ação para elas. Agora, para o urgência, que é a pessoa que é menor e tem esse porte menor, existe um tratamento diferenciado que a própria NR traz. Então, são duas avaliações que precisam ser feitas, né? Eu, como empresa contratante desses PJs, eu preciso olhar para eles, inseri-los nos nossos programas de gerenciamento de risco, e a agência mínima, né? Ela precisa, como MEI ou como essas características de empresas menores, fazer também um mapeamento, mas esse tratamento é um pouquinho diferenciado. Não necessariamente eu tenho que entregar o PGR para o Ministério do Trabalho, se essa mini agência ou essa pequena agência for MEI, empresa de pequeno porte, ou microempresário individual, microempresa, tá? O que a gente vê de diferença, né? Esse trabalho remoto e ter essa gestão integrada de uma forma que a gente não cause mais esses isolamentos sociais. Mas, basicamente, o que eu vejo de diferenciação para o ambiente de agência são esses fatores, né? Principalmente dos PJs. Agatha, fica Não, à acho que vontade. é isso mesmo. Obrigada, Fá. Eu acho que a gente tem que olhar mesmo, é uma estrutura diferente, né? E baseada em serviço completamente. Então, é complexo e a gente tem que ter um olhar específico para as agências, né? Agora, vamos chegar aqui num ponto que eu acho que também é a maior curiosidade aqui de todos, né? Como adotar essas ações preventivas, né? E né, se vocês puderem ter um olhar também, né, falando de pequenas e médias agências, seria ótimo. Não sei, Agatha, acho que vamos começar E com você, talvez. vamos. Na verdade, a gente tem uma prática que ela é bem conhecida do mercado, que são as pesquisas de clima, que elas são absolutamente relevantes para a gente fazer um estudo prévio de cultura, né? Então, eu daria essa recomendação. Então, se você tem ali mais de 10, por exemplo, pessoas, já dá para a gente fazer uma mini pesquisa e poder entender ali o mood, né? Como é que está o ambiente organizacional. Então, quando a gente fala do programa de gestão de riscos, né, o PGR que a gente está falando aqui,
É óbvio que tem uma limitação ali, depois até a Fabi pode especificar a quantidade, mas eu começaria por aí, né? Instaurando uma pesquisa de clima que é customizada para a sua realidade, onde a gente vai perguntar sobre várias práticas. Como é que tá, como é que é o reconhecimento, como é que é a gestão, como é que são as relações de trabalho, como é que é o ambiente de infraestrutura. A gente faria uma série de perguntas sobre o ambiente e dentro deste própria pesquisa, né, teria um questionário ali, perguntas específicas sobre saúde mental também que a gente pode mapear. Para vocês terem uma ideia, né, a gente pode ali com 50 a 70 perguntas que demoram 15 a 20 minutos só para o colaborador responder, vocês podem ter uma visão macro de como a agência é vista. Como é que ela é vista pelos líderes, como é que ela é vista pelos colaboradores, quais as distinções, né? Se eu tenho ali 3, 4 áreas, eu consigo até localizar a diferença entre essas áreas. E a partir desse questionário, né, desse resultado, a gente então pode estabelecer planos de ação que são estruturais. Então, por exemplo, a gente identifica que dentro da nossa liderança não há alinhamento de papéis e responsabilidades, não há feedback estruturado. Essas são coisas que vão, por incrível que pareça, gera muita fantasia no colaborador e entendimento sobre, né, o que é se espera dele, como ele é reconhecido. Então, só com esses indicadores, por exemplo, aplicamos uma pesquisa de clima na sua agência. Clima e saúde mental, né? Óbvio que a NR1 está ali nos riscos psicossociais. A gente consegue, por exemplo, ter um indicador macro da cultura organizacional. Olha, tivemos 80% de satisfação geral sobre a cultura da agência B. Esse indicador já conta para a gente um pouco de como é que está o ambiente organizacional. E depois a gente desdobra os indicadores ali para a gente ver a qualidade dessas práticas e processos. E esse é um diagnóstico, e aí posso estar, né, a Fabiana me complementa aqui para nos orientar. Hoje, a lei, ela diz o seguinte: a gente não tem que ser uma empresa ou uma agência perfeita. A gente tem que fazer um diagnóstico atualizado e recorrente, que tenha a fotografia da sua cultura e indicar ações mediante este diagnóstico. Se a gente olhar para a agência e ver que ela está mapeada e que ela está com uma, duas ou três ações, não são ações, né? A gente não vai, como é que fala? Encher a agência ali de várias iniciativas. Não, a gente vai escolher aquelas que são mais estratégicas e mais impactantes e a gente vai liderar um projeto. Isso já é o suficiente para a gente entender que a agência está se movimentando no sentido de melhorar a qualidade das relações e do trabalho. Certo, Fabiana? Tô correta aqui na minha leitura? Super, perfeita. E E acho que é aí, o que você estava falando da cultura, né? Você acaba, talvez, se tem alguma coisa na cultura que não esteja andando bem, que não esteja num padrão que seja saudável, você acaba tendo um panorama, né, bom para você avaliar como é que está a tua cultura organizacional e ajustar, né? Sempre a gente tem que ajustar em alguns pontos e tem coisas que a gente nem vê. Às vezes as mudanças são muito mais simples do que a gente pensa, né, nesse aspecto. Simples, não talvez, de mudar a cultura é uma coisa dificílima, mas estou dizendo certos ajustes, muitas vezes, do que, sei lá, criar um plano novo, né? Às vezes são pequenos ajustes, né, que assim são mais difíceis, porque às vezes são mudar o pensamento das pessoas, né, mudar como a forma, né, o hábito de pessoas, inclusive, né, que pode ser desafiador, mas é muito interessante ver por esse diagnóstico que a gente já teve oportunidade de dar uma olhada, que às vezes são pequenos ajustes que você não percebia, né? e a gente também, às vezes a gente fala de cultura, parece que é um monstro, né? Nossa, eu vou ter projeto de cultura. E eu queria que a gente ficasse muito tranquilo, porque sempre que a gente lidera um projeto, né, de cultura, não é a gente mudar nem
a crença do dono ou do fundador ou da empresa, não é isso. Mas é a gente alinhar. Para onde eu estou olhando como negócio? Para onde eu quero ir? E o que eu acredito fundamentalmente? E aí, no meio do caminho, como é que eu estou fazendo isso? Um efeito colateral da gente estudar o clima é até descobrir, às vezes, que tem alguma prática que está atrapalhando a gente, que a gente nem mapeou. Então vamos lá. A gente, né, faz uma pesquisa de clima pequenininha, justa, né, totalmente adaptada à sua realidade, e aí você tem um marco zero, vamos dizer assim. E dali, vocês podem, inclusive, Agatha, como é que eu mantenho isso ativo? Você pode ter pulses, 1, 2 vezes por ano, né, para você fazer pequenos acompanhamentos, né? Não é caro, gente. A gente tem hoje ferramentas do mercado muito legais. A gente também, né, vai aqui depois oferecer para vocês, através da ABAP, a oportunidade de ter ali acesso a algum trabalho com um valor diferenciado, tá bom? Né? Mas é à vontade aí para onde vocês quiserem procurar, mas tem ferramentas que ajudam bastante nisso. E os planos de ação também não são bichos de sete cabeças. A ideia é ser cirúrgico, pontual e que a gente tenha ali evoluções ano a ano, tá? Se a nossa empresa puder trabalhar um projeto de saúde mental que ofereça terapia, análise ou algum trabalho mais específico, maravilhoso. Mas fundamentalmente a gente tem que trabalhar liderança e cultura, tá? Bacana. Obrigada, Agatha. E, Fabi, qual o papel do jurídico compliance na avaliação? Pois é, depois que a Agatha faz todo esse mapeamento, ficam algumas indicações aqui, né? Não necessariamente todas elas, como a Agatha falou, porque a gente precisa viabilizar o negócio, a gente não pode parar o negócio para fazer toda a formalização de tudo, absolutamente tudo. A gente não quer engessar nada, né? A gente só quer que vocês tenham aí documentos hábeis para vocês se resguardarem. Então, o que eu acho importante é revisar esses contratos, principalmente de PJ, né? Verificar se é possível implementar alguma política específica para esse fim. Tudo assim, amparado pela avaliação do que a Agatha faz, né? Então, ou qualquer outro prestador de serviços nesse sentido. Mas eu concordo absolutamente com a Agatha quando a gente fala de treinamento de liderança. E o que eu vejo na prática são aquelas milhares de treinamentos, né, que o líder não se envolve. E isso me traz um certo desconforto, porque a aderência do negócio, ela parte do líder, né? Então, o líder precisa estar engajado no assunto de uma forma absoluta, né? Saber e replicar esse conhecimento para os seus liderados, com muita cautela, obviamente, com amparo, tanto jurídico quanto de compliance, quanto da cultura organizacional e psicologia organizacional. Mas eu documentaria todas essas ações preventivas que forem realizadas aí ao longo da obrigatoriedade de cumprimento. A partir do momento que você faz a entrega do PGR, ele é renovável a cada 2 anos. Então, num primeiro momento, a gente tem esse prazo em maio de 2026, mas depois a gente consegue trabalhar essas avaliações com tempo, que eu acho que isso que é importante, né? O primeiro provavelmente vai ser uma experiência para todas as agências, e depois vai entrar no trilho, como sempre entrou de todas as outras avaliações de risco. Sob o ponto de vista de compliance, eu sugeriria que tivesse as agências menores, né, um compliance mínimo, que é pelo menos um código de conduta que vai pautar questões relacionadas ao assédio, discriminação, situações um pouquinho mais complexas de lidar, um canal de denúncia, se não há possibilidade de você contratar uma ferramenta fora do mercado. Hoje em dia, esses canais são também muito acessíveis, mas formalizar uma estrutura mínima de compliance, com um e-mail, um tratamento. É óbvio que existem uma série de manifestações no dia a dia que são muito mais relacionadas
a cadeira que bateu no colega, e aí você vai lá no compliance e registra a denúncia, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar aí de julgador mesmo, né? Porque o compliance ele tem que ser isento, separar o que é de fato algo que possa representar um risco daquelas queixas que são de gestão, né? Então, eu acho que é isso. E funcionar como uma ponte entre o RH, entre a cultura organizacional, entre o jurídico. Então, ele vai ser mais ou menos um catalisador ali de medidas e ações, tá? Na minha sugestão, né? É lógico que tem tantas outras aí, outros profissionais também falando, mas eu acho que é importante isso, no mínimo, acontecer. Bacana. Eu acho que eu vou emendar com uma outra pergunta, que é como transformar o jurídico e o compliance em parceiros estratégicos, não apenas reativos. Já que a gente já está nesse assunto, acho que a gente pode finalizar, amarrar aqui um pouquinho. Exato, né? Eu acho que com o monitoramento de dados aí, que vem desse mapeamento de riscos, você pode estabelecer um cronograma. Eu fiz até uma sugestão, depois eu compartilho com vocês, de um cronograma mínimo, com todas as partes envolvidas, pensando já na data de hoje, né? Então, por exemplo, a partir de hoje a gente já teria um cronograma. Então, começa com o trabalho, da Ágata, com toda essa questão da cultura organizacional, do alinhamento, né, de envolvimento, e aí depois vão entrando as outras peças. Então, por exemplo, entraria alguém de RH, depois entra um jurídico para avaliar os documentos que foram confeccionados em relação a esses planos de ação. Assim, gente, mas não é uma coisa, a gente não pode pensar que a gente vai criar coisas como a Agatha falou, além do que já existe. A gente não quer desfocar a atividade principal da agência para essas questões de apoio, né? Então, mas é importante identificar esses padrões de comportamento que possam se tornar um passivo. E aqui a minha preocupação, como eu disse, não é nem a questão das consequências. Ah, eu vou receber uma multa de absurda, não sei quantos mil reais. Não. É para você já mapear de uma vez e deixar o negócio meio que funcionando daqui para frente, até onde essa vigência dessa NR durar, que acredito que vai durar bastante tempo. É isso. Mariana, só uma coisa que me ocorreu, a gente está falando de maio do ano que vem, né? Por que a gente está fazendo a live agora? Justamente porque a gente, né, não espera até chegar maio para a gente poder fazer um trabalho como esse. Porque a nossa recomendação é justamente que as agências já comecem a se movimentar, né, esse ano ainda, tá? Para entender, porque esses processos, inclusive, de pesquisa, eles não acontecem de uma hora para outra, né? Tem um trabalho de entender a agência, você customiza uma pesquisa que seja, né, palatável ali para aquela cultura, aí você roda. Então, a ideia é que vocês tenham um tempo, tá bom? Entre, obviamente, esse ano e o próximo, para já se organizarem e a gente, né, obviamente, se precisar ter mais conversas até lá, tá bom? Por isso que a gente se antecipou. E esse assunto a gente sabe que ele está quente agora, né? Que tem muitas pessoas falando, e até para a gente não poder ser uma voz de esclarecimento e conversa, a gente achou que era importante fazer essa conversa agora. Perfeito, Agatha. Meninas, queria saber se vocês têm algo mais a acrescentar, porque a minha última pergunta é um pouco por onde começar. Então, porque acho que vocês vão falar um pouquinho dos materiais que vocês vão enviar, do que a gente vai enviar. Então, tem mais algum comentário, até algum complemento sobre cultura organizacional que vocês queiram fazer? Temos um tempinho, mas eu queria também deixar aberto aqui para o pessoal ir escrevendo perguntas, se ainda tiver no chat, enquanto a gente faz esse wrap-up. Olha, da minha parte, você tinha comentado, uma das perguntas foi, o que muda? E aí, ao longo da nossa conversa, eu acho que talvez a mudança mais pontual seja a liderança mesmo. Eu acho que tem um convite aqui para as agências
E esse convite não é só pelos riscos psicossociais, a gente acompanha aqui todo o trabalho da VAP, né, Mariana? E esse convite das agências, né, irem se profissionalizando cada vez mais em gestão, ele tem permeado vários assuntos, não só de riscos psicossociais. Então, o que eu vejo é que as agências caminham para uma profissionalização das suas lideranças. E isso vai ser uma diferença, tá? Porque eu atendo muitas empresas pequenas que não têm RH, mas que determinam ali alguns processos mínimos que fazem com que ela tenha ali bastante sucesso na liderança das equipes, tá? Então, é acessível a todos, tá? Uma coisa que eu queria dizer, assim, é democrático. A gente não quer fazer nada que, né, eu digo, eu acho que a lei e também os movimentos que estão sendo feitos não é para assustar vocês e nem encarecer o nosso budget que já é limitado, mas a gente dá um passo em sofisticar essa liderança que passa, né? Tudo que a gente faz tem a ver com gente, principalmente vocês que são criativos, né? A gente tem aqui, óbvio, agências de vários tipos, mas a gente trabalha fundamentalmente com gente e para gente. Então, eu acho que essa é uma grande mudança que vai trabalhar aí com vocês. É liderança e indicadores, ok? Perfeito. Obrigada. Fabi? Concordo, eu acho que é isso mesmo. Não tenho mais nada a acrescentar. Faria algumas dicas práticas, se possível, criar esse comitêzinho interno, criar um parecer já, não é um parecer jurídico, mas uma matriz aí de riscos para você já ir tratando. Hoje em dia a gente tem uma história que está nascendo que chama compliance emocional. Acho que é muito importante as pessoas olharem para isso, porque Esse eu não tinha ouvido, Fabiana. é, é um negócio novo. Então, assim, vou me atualizar, porque pode ser que seja compatível com a NR1. Eu vejo muitas pessoas falando, né? Tem toda essa questão de, de acolhimento, enfim, mas eu acho que isso não é o momento, mas existe, eu acho que é importante as pessoas buscarem essas informações e fazer um cronograma, cumprindo esse cronograma aí, para que vocês tenham folga a partir de hoje, se a gente considerar, até a entrega do relatório, dá para fazer, né? Eu acho que é essa tranquilidade que a gente precisa passar. Começar. Acho que precisa começar de alguma forma, com critérios e com tranquilidade, porque dá para fazer e vai ser muito bem organizado e entregue. O que eu acho também, só um ponto que eu acabei esquecendo de falar, que tem a história da LGPD, porque quando a gente faz todo o tratamento aí desses, porque são dados sensíveis, né? São dados que vão transitar por parceiros, por prestadores de serviços, por PJs, por saúde ocupacional, tomar um pouquinho de cuidado em relação a termos aí os documentos legais para que esses documentos sejam altamente sigilosos e aí a gente possa ter a garantia de que isso não vá ter uma outra finalidade futura, tá? Mariana, você quer que eu fale desse link que a gente vai disponibilizar? Eu quero, sim, Agatha, e eu acho que, assim, levando em consideração que, né, a BIT é nossa parceira, e, obviamente, aqui a gente não está fazendo nenhuma é, propaganda ou indicação específica, Claro. vocês fiquem livres para fazer do jeito que vocês quiserem, mas tendo a BIT como nossa parceira, nós decidimos, né, e agradecemos a BIT até por esse presente, a dar esse kickoff aí para todas as agências que precisam, que é por onde começar, né? E eu acho que a BIT fica aí à disposição para qualquer trabalho adicional que vocês queiram, né? A Agatha, deixa o seu contato aí, que eu acho que é um lugar por onde começar, né? Mas super aberto aqui a escolha aí do caminho de vocês, né? Fica aqui só que é um presente mesmo que a gente quis dar, né, a partir dessa conversa que a gente teve essa manhã. Obrigada, Mariana. A gente trabalha aqui com a BAP e a gente até entendendo como aumentar aqui benefícios para vocês, a gente está oferecendo, né,
a gente está oferecendo um link que vocês vão receber logo depois, tá, da live. Esse link, ele é como se fosse um assessment de riscos psicossociais gratuito. Então, a gente está chamando de Quick Check, tá bom? Porque ele você vai, em nome da empresa, você ou alguém da empresa responde um questionário pequenininho e a gente vai meio que dar ali qual seria o seu risco de exposição a riscos psicossociais e a maturidade dos seus processos para lidar com ele. É bem curto, mas já dá uma degustação, né, de vocês poderem ter ali acesso a algumas perguntas e a um diagnóstico preliminar, tá? De novo, o que a gente teria que fazer? Um diagnóstico com toda a agência, tá? Esse é uma prévia para vocês experimentarem. A gente também está disponibilizando um artigo, tá bom? Que nós escrevemos com exclusividade para vocês, aonde a gente vai compartilhar, e vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem da agência, a gente explica ali o risco psicossocial e a relação com a cultura. Também está bem simples, didático, a ideia é que seja bem acessível a todos, tá? E a gente também vai deixar aqui na BAP, depois, né, será comunicado também, né? A gente tem o nosso contato da BIT, a gente tem um compromisso aqui de poder fazer os trabalhos para vocês, se vocês quiserem, né, de pesquisa, por exemplo, a um custo menor do que o mercado faria, justamente pela parceria que a gente tem aqui, né, com a BAP. Mas, de novo, a ideia é a gente quer ser um fruto de conteúdo, tá bom? Se vocês têm liberdade aqui de fazer, é mais conhecer a BIT, né, e saber que a BAP pode também oferecer um fornecedor que trabalhe com vocês, tá? Obrigada, Agatha. Fabi, tem alguma coisa a complementar? Pessoal, eu não recebi mais perguntas, então estou aqui, vamos dizer, não, se alguém que tiver alguma pergunta quiser levantar a mão, me avisa, mas eu estou considerando que acho que não temos mais perguntas. Se alguém quiser fazer, dá Renata, tempinho, né? dá um tempinho. Renata, você tem aí pergunta, né? Carol, você pode liberar o microfone da Renata, por favor? Obrigada pela Microfone aberto, participação. Renata. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Oi, Eu sou Renata. Tudo bom, pessoal? Obrigada, viu, pelo conteúdo. Acho que foi muito rico. Eu sou da Liulara TPWA e a minha dúvida é a seguinte: nós aqui, né, tudo que a Agatha trouxe sobre cultura, sobre treinamento de liderança, a gente tem tudo isso muito bem estruturado. Mas eu confesso que eu ainda fico com dúvida em relação a como eu tenho que documentar tudo isso para que se torne um documento formal, para que a gente tenha provas que a gente coloque em prática todas essas ações. Isso ainda fica muito. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. E aí, essa está atrelada à minha dúvida primeira do PGR. Tem que constar esses treinamentos de liderança, as palestras que a gente faz sobre saúde mental, todos os programas que nós temos aqui de cultura e voltados para a liderança, isso tem que constar lá, ou é só um documento, tem que ser validado pelo jurídico? Essa é a minha dúvida. Obrigada, viu? Posso responder, Agatha? Por favor. Oi, Renata, prazer. O PGR, na verdade, é uma avaliação de risco, é uma planilha que vai ser entregue lá, tá? Antes, se você se debruçar em cima dessa avaliação que foi feita, você identificar o plano de ação, eu não sei se o plano de ação está sendo feito por você ou pela própria saúde ocupacional, precisa só entender os papéis aí. Por nós, por nós. Por vocês. Então, o plano de ação, quando você estrutura o plano de ação, você já faz os sponsors, né? Quem vai ficar, por exemplo, o RH vai criar a política de saúde mental. Você valida com o jurídico e valida com o seu compliance. Validou? Põe num documento, assim, no próprio plano de ação, que as políticas foram validadas na data tal, aprovadas. Então, você deixa ali aquilo documentado como plano de ação decorrente da avaliação do PGR, tá? Certo. E aí, no momento seguinte, se eventualmente você tiver um questionamento do Ministério do Trabalho, você está com todo o plano de ação documentado, entregue, validado e com todos
as responsabilidades ali mapeadas, tá? Ô, Perfeito. Fabiana, na verdade, segundo o que a gente lê, né, tem uma liberdade no formato, certo? A gente não tem, por exemplo, um questionário fixo, nem uma pesquisa fixa, nem uma estrutura de documento fixo. Então, o que a Fabiana está dizendo é: procure mostrar que você fez o assessment e que você fez um depara. Ó, saiu isso e eu fiz isso. E aí, essa continuidade, ela vai virar um documento oficial, né? Certo, Ah, Fabiana? Exato. E também você pode integrar com a CIPA. Mas é tudo perfeito. interno, Renata, não é nada que você tenha que subsidiar o Ministério do Trabalho com essas informações. É como a Agatha falou, é um documento livre. Então, o teu plano de ação pode ser uma tabela, né? Uhum. E aí, Um por exemplo, cronograma. um cronograma, você pode colocar lá um link, no teu plano de ação, o link das políticas, o link dos treinamentos que foram, realizados, as datas, os horários, a manutenção, a continuidade dos treinamentos, né? E aí, Perfeito. integrando com o CIPA, porque a CIPA tem toda a questão agora relacionada ao canal de denúncias, né? Você vai fazer a integração da CIPA com compliance. Então, assim, são N modelos, né? Você cria o seu modelo de forma que você atenda aí às necessidades da agência. Não crie muita coisa, que é essa recomendação que eu te faço. Não crie muita coisa para que depois você crie lá um negócio, você tenha a gestão desse documento que fica praticamente inviável, né? Sim, Senão você vai ter que criar a política das políticas, sabe? É um negócio assim que acaba tomando uma proporção meio que absurda, tá? perfeito. Tá bom, muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Mais alguma pergunta? Alguém Mais alguma gostaria de pergunta, fazer? pessoal? Bom, acho então que eu vou encerrar, porque estamos no nosso horário também. Fico super feliz, eu acho que para a gente é super gratificante fazer esse webinar. E queria agradecer imensamente a Agatha e Fabi, porque teve uma preparação enorme esse webinar para a gente poder proporcionar a vocês o melhor e tocar em todos os assuntos que a gente percebeu que não era só uma visão ou outra. Então, a gente queria entregar o problema e a solução. Então, fico muito feliz, agradeço muito a presença de todos também. Acho que é muito importante a gente se estruturar, né? E fiquem muito à vontade de nos contatar caso surja alguma dúvida. A gente pode também ir dando esse apoio ao longo do processo, tá bem? Meninas, fiquem à vontade para despedir-se. Bom, queridos, eu queria agradecer muito essa oportunidade, né? Eu tenho um carinho imenso, né, pelo segmento de publicidade. E eu também queria passar um último recado, que assim, né? Óbvio que a gente fala aqui da pesquisa de clima, que é a estrutura, mas cada um pode ter uma realidade. Então, a ideia é conversar com esse fornecedor que vai trabalhar com vocês e entender que momento a gente está, o que a gente precisa fazer, tá? Tem muitas coisas interessantes, fáceis, e que a gente encare isso como um processo ali de um outro passo que a gente está dando, tá? Como a Fabiana falou, não é um bicho de sete cabeças, é um processo de gestão mesmo que vai, assim, beneficiar todos. Então, eu vejo muito positivamente esse começo da discussão de riscos psicossociais. É a primeira vez que a gente tem um reconhecimento de adoecimento emocional como uma das premissas de gestão. Então, é muito interessante a gente ver esse movimento. Então, contem conosco, tá bom? Quem quiser seguir a BIT no Instagram, tá? BIT com 2T's, BATT.br. E no material também vai o nosso telefone, se vocês precisando de qualquer coisa, a gente está às ordens, tá? E obrigada, Fabiana, por essa dupla dinâmica, foi muito legal. Eu Obrigada. agradeço, Mari, o convite, né, feito pela BAP. É sempre muito gratificante eu dar a minha contribuição, porque eu já trabalho há muitos anos no segmento, assim, a gente tem conhecimento de como funciona uma agência efetivamente. Eu acho que esse que é a diferença, né? Eu acho que nosso diferencial como advogados especializados em agência
Para nós também é gratificante participar de um evento como esse, proporcionado por vocês, a BAP, e da relevância de vocês no mercado como um todo. Agatha, para mim foi uma feliz coincidência. Eu, assim, desde o início, eu acho que a gente teve um Uma match, sinergia, né? é verdade. Foi ótimo. E fico também à disposição de vocês, se vocês tiverem de dúvidas, enfim, absolutamente à vontade. Agradeço e fico feliz que a gente esteja caminhando para uma outra era, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, que são outros papéis, outras responsabilidades, e a gente tem que ver o propósito de tudo isso, que a gente sempre fala, qual que é o propósito de tudo isso, né? Nós somos empresas, então a empresa necessita estar adequada para que possa prosperar e dar frutos. Então, agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada, menina. Pessoal, encerro aqui, deixei meu contato também. Muito obrigada. E estamos à disposição mais uma vez aqui para vocês, tá bom? Obrigada. E, Renata, obrigada pela participação. Manda um abraço para a Marcinha. Tchau, queridas. Tchau, Obrigada, gente. viu? Eu te Um agradeço. Tchau, abração. tchau. Obrigada. Tchau.